Boa noite a todos e todas. Meu nome é Cláudia Areias, eu sou secretária-geral adjunta da OAB Santana. Estou aqui hoje representando a nossa diretoria e deixo aqui um abraço a todos os presentes, do nosso presidente, Dr. Peter Aparecido de Souza, do nosso vice-presidente, Dr. Oswaldo Corrêa Vieira, e do nosso diretor tesoureiro, Dr. Olício Sabido Mateus. Estamos aqui, cumprimento a todos os presentes aqui, na pessoa da minha colega da diretoria, doutora Riva Vaz de Oliveira, que é a nossa secretária-geral, que está aqui presente também. Então, cumprimento a todos os presentes na pessoa da doutora Riva. E eu cumprimento aqui o doutor Lúcio Mauro de Freitas, presidente da Comissão Médica, de Direito Médico, Odontológico e de Saúde da nossa OAB Santana. Doutor, cumprimento e parabenizo toda a sua comissão pelo excelente trabalho, pelo excelente evento que todos os eventos têm realizados e pelo de hoje, que certamente será um sucesso. Parabéns, doutor Lúcio, pelo trabalho realizado. Cumprimento também aqui na noite de hoje nosso palestrante, doutor Carlos Miller, que certamente vai trazer uma palestra de um tema super interessante aqui para todos nós, de muita qualidade e com uma plateia espetacular aí. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o presidente da Comissão de Direito Médico e Odontológico da Saúde, Dr. Lúcio Mauro de Freitas. Dr. Lúcio, com a palavra. Obrigado, doutora Cláudia. Faço as palavras minhas, as palavras da Cláudia minhas, né? Agradecer a todos aí a presença, os nossos convidados, né? Muitos colegas aí convidados que estão presentes. Agradecer também a presença da doutora Cláudia, doutora Riva, que é membro da diretoria da OAB Santana. É uma satisfação imensa, né, tê-las conosco, é um privilégio para nós. Agradecer também ao doutor Peter, né? Graças à diretoria da OAB Santana, nós temos condições de realizar esses eventos e levar assuntos, temas de qualidade à sociedade, aos nossos caros colegas advogados, aqueles interessados, estudantes. Então, graças ao suporte dado pela OAB Santana, isso é possível. Então, agradeço ao doutor Peter e toda a diretoria por esse apoio. Agradeço também aos membros de comissões que estão presentes, da nossa comissão. Não vou arriscar citar o nome, eu posso pecar por não citar alguns presidentes de comissões que estão também estão presentes. É uma satisfação imensa tê-los conosco, tá bom? Hoje vamos para o prato principal, né? O tema do Dr. Miller, importância do assistente técnico na perícia médica judicial. Quais são os erros a serem evitados pelo advogado na elaboração de quesitos? Até em off nós conversamos antes de entrarmos aqui ao vivo, né, Dr. Miller? O que não fazer, né? Que quesitos não elaborar, né? E muitas vezes a gente, como advogado, se vê a gente em situações de elabora esse quesito, vai ser favorável ao meu cliente ou não? Então, quais são os erros a serem evitados, né, pelo advogado na elaboração do quesito? Quem já teve a oportunidade de assistir essa palestra, tenho certeza que apreciou bastante, né, gostou bastante, então estão presentes novamente, né? Dr. Miller, ele é membro da nossa comissão de Direito Médico da OAB Santana, ele é advogado, médico especialista em ginecologia e obstetrícia, pós-graduado em Direito Médico, assessor jurídico e assistente técnico do Hospital e Maternidade Santa Joana. Dr. Miller, tem toda a nossa atenção, fique à vontade. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. Opa. Ô, Lúcio, muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras generosas de Vossa Excelência. O doutor Lúcio é um grande amigo, né, daqui da Comissão de Direito Médico e Odontológico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santana. E a primeira palavra, naturalmente, é a palavra de agradecimento, né? Eu acho que a Comissão de Direito Médico aqui da Ordem dos Advogados Santana tem feito um trabalho muito bom, um trabalho maravilhoso, e é uma pena que a gente está nesse regime ainda de confinamento, né? E não possa fazer os encontros ao vivo, né? As discussões ao vivo, assim, que
Só tenho uma grande saudade dos nossos encontros, nossos eventos ao vivo mesmo, né? Eu queria, então, agradecer, né, Dr. Lúcio Mauro de Freitas, né, nosso presidente. Queria agradecer também Dr. Peter Antônio de Souza, né, e toda a diretoria da OAB Santana, viu? Agradecer nosso vice-presidente, Dr. Fábio Carvalho, não sei se ele está nos escutando ou não. Queria agradecer também a diretoria do Grupo Santa Joana, que sempre permitiu que a gente desenvolvesse um trabalho muito bom, né? Sempre nos apoiou e sempre nos forneceu todo o subsídio para atuar, e eu só tenho a agradecer mesmo, né? E tenho a agradecer também ao escritório do Dr. Cides Cartesini, em que a gente desenvolveu uma parceria muito grande, muito boa, né, com as advogadas que trabalham lá, que são excelentes, né, doutora Mariana, doutora Isabela, trabalham muito bem também com o doutor Cides Cartesini. Eu gostaria de agradecer o privilégio de poder trabalhar com elas, né. E então é isso, doutor. A hora que o senhor disponibilizar a nossa tela, a gente inicia, né? Eu vou compartilhar então aqui, doutor Miller. Tá. Se tiver ruim a imagem, só me avisar. Se tiver problema, a culpa é minha, tá? A culpa é só minha. Normalmente, esses eventos, normalmente os eventos que eu participo, a plateia é sempre dividida. A plateia eu tenho médico, tenho advogados. Então, eu vou procurar, na medida do possível, as questões de natureza médica, eu vou tentar explicar para o advogado. E as questões de natureza jurídica, nós vamos tentar também explicar para os médicos, que eventualmente pode ser que uma ou outra questão assim não fique bem esclarecida, né? Tem alguma dúvida, né? A hora que o senhor quiser, doutor Lúcio. Deixa eu só levar no ponto aqui. Enxerga, doutor Peter? Desculpa, doutor Miller? Oi? Chegou, tá ok. Tranquilo. Nós temos até, eu não sei se está compartilhando essa coluna da esquerda. Está compartilhando. Está compartilhando também. Isso, agora melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Opa. E agora, doutor Miller? Tá? Olha, a minha resolução de imagem aqui não tá muito... Tá, eu vou refazer aqui, então. Deixa eu ver. Só eu vou transmitir e compartilhar. E agora, melhorou? Melhorou, tá bom. Bom, o que nós vamos tentar fazer aqui, nós criamos uma história, né? Pode passar o seguinte, doutor Lúcio. Agora tá muito boa a imagem. Isso. A gente criou uma história, né, para ele tentar ilustrar de uma maneira melhor a importância do assistente técnico, né? Então, nós estamos vendo aqui dois advogados, tá? Dois advogados que já se conheciam, não é? Um advogado, o doutor Adalberto. O doutor Adalberto é um advogado que é um advogado raiz, né?
criado, né, no mocotó, que eles falam, né, no inhame, não perde nenhum cliente, pega todas as causas que aparecem, seja cível, trabalhista, penal. Doutor Adalberto realmente é um trabalhador, não tem medo, enfrenta mesmo, né? E fez amizade com o doutor Tício. Doutor Tício também é um excelente advogado, só que o doutor Tício é tributarista. Para os meus amigos médicos, né, que não sabem, o tributarista, ele tem assim uma certa aura de privilégios, né? Ele não tem o direito tributário, não faz audiência, e os clientes normalmente são grandes empresas, né? Então a gente diz o próximo, doutor Lúcio, a gente diz que o advogado tributarista ele está, né? É o terno da Giorgio Armani, né? Quando gravata do Ricardo Almeida, não é? Dolce & Gabbana, Hugo Boss. Esse aqui é o advogado tributarista, né? E começaram uma sociedade, né? Vamos passar o seguinte. Iniciaram uma sociedade, abriram um escritório em conjunto, né? E começaram a trabalhar bastante, trabalhar bem, e a coisa vai crescendo, né? E estão aumentando os clientes, a empresa vai crescendo, não temos ainda uma banca de advogado, mas a empresa está indo bem, né? Então, um trabalho bem feito, né? Próximo, doutor Lúcio, seguinte, né? Já estamos próximos a ter a nossa própria sede, né? O próximo passo é constituir uma banca de advogados e tudo, né? E está indo, os negócios estão indo bem, felizmente, graças a Deus, as coisas estão indo, estão andando, estão indo bem, né? Seguinte. Aí, belo dia, o doutor Adalberto chega e fala: Tício, você se lembra aquele médico, amigo nosso? Eles construíram um hospital grande, um hospital muito bom, um hospital de grande porte, ampliou, né? Esse médico amigo meu me convidou para que a gente faça a parte jurídica do hospital, contencioso do hospital. Nós vamos atender toda essa parte nós vamos fazer as defesas do hospital no âmbito jurídico. E o Tício, como tributarista, né? Mas, Adalberto, eu sou tributário, Adalberto. Será que você tem certeza, Adalberto, que nós vamos... Não, mas, rapaz, não tem problema. Vamos em frente, né? Que vai dar tudo certo, né? E o Adalberto realmente não tinha medo e tal. E seguiram adiante, fecharam o contrato de prestação de serviço com o hospital, né? Próximo. Aí, até que chega a primeira demanda, né? Chega para o escritório, vocês vão ter que fazer a defesa. Chegou aqui olha, ação ordinária de indenização de danos morais cumulada com perdas e danos em face do Hospital XYZ em decorrência de paralisia do plexo braquial ocorrida no parto, com sequelas definitivas e irreversíveis, termos em que dá-se à causa o valor de R$ 1.210.200. Esse caso é evidente mas ele é baseado em vários casos semelhantes. Não é exatamente um caso assim, mas é muito próximo de casos semelhantes, né? Que nós acompanhamos. Aí, a primeira coisa é, puxa vida, e agora? O que é paralisia do plexo braquial? Como é que nós vamos fazer uma defesa de uma questão dessa, um valor significativo, um valor alto, né? E de um tema que nós não temos domínio. Realmente é complexo, né? É complicado, né? Mas se ocorreu num parto, puxa vida, por que será que aconteceu? Por que não fizeram uma cesárea logo de uma vez, né? E tal, puxa.
Você sabe, doutor Lúcio, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu fico imaginando agora meus amigos médicos presentes aqui, o colega fica pensando assim, puxa vida, você lembra aquele contrato que você me mandou para assinar? Eu não entendia nada, não entendia nenhuma palavra. Então, doutor, eu sei o que é paralisia do plexo braquial. Eu tenho certeza que tem vários médicos aí dizendo assim, eu sei o que é paralisia do plexo braquial, né? Entendeu? Mas vamos adiante, doutor, vamos lá, vamos adiante. Isso. Aí, isso, é fácil. Vamos olhar no Google. O Google tem tudo, tem tudo no Google. Então, vamos lá que nós vamos arrumar a solução para esse caso, a gente vai achar no Google. Vai ser muito simples, né? Então, vamos ver aqui, paralisia do plexo braquial. Lesões do plexo braquial são danos causados aos nervos do plexo braquial, um conjunto de nervos que conduz sinais da medula, está alojado no canal espinhal para os membros superiores. Essas lesões podem ocorrer como resultado de traumas, tumores, inflamações do ombro. Meu Deus do céu, e agora? O que acontece? Uma lesão do plexo braquial, isso é muito complicado. E agora? Como é que será que nós vamos conseguir resolver essa questão, Tício? Dalberto parou, pensou. Eu falei, eu tenho a solução. Claro. Seguinte, por favor. Isso. Nós temos que contratar um assistente técnico. É o assistente técnico que vai nos auxiliar no momento desse, né? Um problema que, às vezes, eu vejo na questão do assistente técnico é a capacidade financeira da parte. Às vezes, o cliente do advogado não tem a disponibilidade financeira para contratar um assistente técnico, né? Muito embora, hoje em dia, já está mais fácil do que de tempos atrás, que era muito mais difícil, né, a contratação de um assistente técnico. Hoje tem até escritórios de assistentes técnicos, né? Escritório de perícia, escritório de assistente técnico. Uma dica que eu posso dar para o advogado, né, é primeiro, não procurar o cunhado, né, que tem um colega que é médico, né? Sempre tem um cunhado, tem um colega que é médico que vai indicar alguém como assistente técnico. Mas uma dica importante é perguntar para o candidato assistente técnico se ele sabe fazer laudo. Doutor, o senhor sabe fazer laudo? O senhor sabe fazer um laudo? Não é? O senhor já fez algum laudo? E o senhor tem algum laudo que possa nos apresentar para a gente ter uma ideia, saber como é que o senhor trabalha, como é que funciona, né? Então, essa é uma forma de você ter uma ideia se o assistente técnico realmente está qualificado ou não, né? Então, Lúcio, o seguinte. O assistente técnico vai trazer essa informação, tá? O plexo braquial é exatamente esse conjunto de nervos, né, que se originam na coluna. A coluna vertebral, que está localizada na região do pescoço, é a coluna cervical. Existem alguns furos pelos quais se originam as terminações nervosas. Esses furos são denominados pela medicina, pela ciência médica, como forames, né? E esses nervos saem diretamente da coluna e vão inervar todo o braço, mão, todos os movimentos. E a lesão do plexo braquial é uma lesão que pode ocorrer exatamente nessa porção e vir a comprometer a movimentação do bracinho da criança. Algumas situações que estão relacionadas com a paralisia do plexo braquial seriam principalmente no período expulsivo, né? Um período do parto, nesse caso aqui, olha, um parto normal, né? Que o bebê está nascendo e muitas vezes é necessária
uma manobra aqui para que ocorra o desprendimento do ombrinho do bebê, né? Chama o delivramento, né? Do hipomócleo do ombrinho, do ombrinho anterior, né? A primeira pergunta que o advogado vai fazer, então, mas por que não fizeram uma cesárea de uma vez, né? Se tinha o risco de acontecer esse problema, né? Por que já não foi feita uma cesárea? Né? É o primeiro questionamento, né? É o seguinte, por favor. Aí, o assistente técnico vai falar, escuta, vamos lá, eu vou explicar para vocês que essa lesão do plexo braquial, muitas vezes, ela está relacionada com uma complicação na hora do parto, né? Uma complicação que se chama distócia de ombros. Distócia, o termo distócia significa dificuldade, né? Então, uma dificuldade de ombros, né? E o que diz a literatura médica? A distócia de ombros ocorre pela impactação óssea do diâmetro biacromial fetal entre o pubis e o promontório sacral materno. É uma das emergências obstétricas mais temidas e imprevisíveis do parto. E quem que está dizendo isso? É a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, chamada FEBRASGO, né? Tem aqui o endereço e tudo mais. Então, assim, não é possível prever de forma com um certo grau de certeza se vai impactar os ombros ou não, né? O próximo, por favor. Isso. Então, olha, apenas para se ter uma ideia, né? Eu poderia explicar aqui assim, olha, o canal de parto, ele seria como se fosse uma calha d'água, vai? Uma calha d'água com formato da letra J. Então, o bebê, para o nascimento, ele não vai sair em linha reta, não vai sair em linha reta, não vai desenhar. Ele vai ter que passar, exatamente, fazer esse movimento da linha de J. E vai, concomitantemente, vai ter que fazer um movimento de rotação. Ao final desse movimento de rotação, ele vai sair com a cabecinha e os ombros não vão passar. Então, ele vai ter que virar de novo, ficar viradinho de lado, para que passe primeiro o ombrinho da frente, e, em seguida, o ombrinho de trás, né? A chamada distócia de ombro é uma situação em que sai a cabecinha do bebê e os ombros simplesmente impactam. É uma situação desesperadora. A gente que atualmente eu não faço mais obstetrícia, eu parei de fazer obstetrícia em 2017, mas nós já passamos por essa situação algumas vezes, né? É uma situação realmente desesperadora. Nesse momento aqui, o fluxo de sangue para o cérebro do bebê está comprometido, esse bebê não está recebendo sangue, se está recebendo muito pouco, né? Então, a resolução ela tem que ser muito, 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 muito rápida, para não comprometer a parte neurológica da criança. Então, são várias manobras, e o obstetra ele tem que ter o que a gente chama de algoritmo, ele tem que ter o algoritmo em mente, tem que ter o algoritmo na cabeça. Quais são as manobras que eu vou fazer? A primeira manobra, vou ter que fletir, dobrar a coxa da mãe para trás, para abrir o diâmetro, vou ter que tentar. E tem até umas outras manobras, consideradas manobras heróicas, né? Você pode até pôr a mãe de quatro mesmo, com a barriga para baixo, muitas vezes corresponderia a essa imagem invertida, né? Com o próprio peso do abdômen e tal, muitas vezes um dos bracinhos o obstetra consegue ir lá tal, e tracionar e puxar um dos bracinhos. E no final, se nada disso der certo, você vai ter que pegar esse bebê e fazer todo esse movimento contrário, empurrar esse bebê de novo para dentro do útero e realizar uma cesariana. Não preciso nem dizer que o resultado vai ser um desastre, né? Muito provavelmente vai ter um comprometimento e traumas, perdão,
e traumas e também relacionados ao bebê. Né? Próximo, por favor. Aí, o assistente técnico, ele vai trazer para o escritório, para o advogado, vai trazer lá para o Adalberto, para o Tício, tá? Uma literatura médica em que ele está dizendo o seguinte, fala, olha, o ensinamento de uma das obras mais conceituadas da obstetrícia mundial, que é a obra Obstetrícia de Williams, e que diz o seguinte, plexopatia braquial, ou também paralisia obstétrica, ou paralisia do plexo braquial, que são sinônimos, né? Essas lesões são relativamente comuns, identificadas com frequência de 1.500, de 1 para 500 a 1 para 1.000 nascidos a termo. Em seguida, o que diz Williams, né? Não é possível predizer de modo confiável a ocorrência de distócia de ombros. Esse relativamente comum, a gente tem que analisar um pouquinho com uma certa cautela, né? Eu sempre trabalhei em serviços de muito volume, maternidades com um grande número de partos, um volume muito grande de partos, né? Eu cheguei a acompanhar, que eu me lembro, assim, uns 4 ou 5 casos de distócia de ombro, né? Em torno de 6 a 8 mil partos. Então, se é 1 para cada 1.000 nascidos, é uma estatística que a gente pode colocar assim para a população, mas para o médico, ele não vai vivenciar essa situação com frequência. É 1 em cada 1.000. Se ele tiver muita sorte de pegar 3 ou 4 ou 5 distócias de ombros na vida toda, vai ser um número muito elevado. Então, também, além de tudo, ninguém tem uma experiência muito grande com distócia de ombros, uma vivência prática na distócia de ombros. Então, é um problema realmente de muito difícil resolução na prática, né? E o doutrinador aqui, no caso, Williams, né, diz o seguinte, não é possível predizer de modo confiável a ocorrência de distócia de ombro. Era aquele questionamento anterior, então por que não fizeram logo uma cesárea logo de cara? Porque não era possível prever que ia acontecer isso, né? Entendeu? Né? O próximo, então, doutor Luciano. Pode ir. Agora, olha só, o bom assistente técnico, ele vai trazer, ele tem que pesquisar, tem que trabalhar, vai trazer esse material para o advogado, para o escritório. Então, veja, outros doutrinadores aqui, no caso, Gonick e colaboradores demonstraram que o estiramento do plexo braquial ocorre mais em razão de forças endógenas, né, como o puxo materno e as contrações uterinas, mais do que a pressão aplicada iatrogenicamente pelo obstetra no momento do período expulsivo. Então, puxa vida, quer dizer, então, que a força que a mãe faz para impulsionar o bebê no canal de parto, para que ocorra a ultimação do parto, e assim as próprias contrações da mãe, as próprias contrações maternas, elas podem provocar já um estiramento do plexo braquial? Sim. Esse autor e seus colaboradores demonstraram essa possibilidade. Um outro autor da ciência médica também, Janet, colaboradores, apresentaram evidências de que a lesão do plexo braquial pode preceder o período expulsivo, ocorrendo, inclusive, antes do trabalho de parto. Não? Essa é uma informação que o advogado não tem como trazer essa informação para o processo. Ele depende, essencialmente, de alguém
que tenha esse conhecimento, que saiba procurar na literatura, que saiba pesquisar, e apresente esse tipo de informação para o escritório da advocacia. Próximo, doutor Lúcio, por favor. Olha, um outro autor, um outro doutrinador, né, da ciência obstétrica, e diz, escuta, corroborando essas evidências, Alexander e colaboradores relataram 4 casos de lesão do plexo braquial em crianças nascidas de cesariana sem trabalho de parto. Opa! 4 casos. A gente viu, é pelo menos 1 para 1000. Então, teve uma casuística muito grande, pelo menos de 4.000 casos, ou mais, né? Porque essas crianças nasceram de cesárea marcada, sem trabalho de parto, e apresentaram, né, a lesão do plexo braquial. Olha, conclusão jurídica com reflexo para o caso concreto. É essa aqui. Pode-se inferir, portanto, que a lesão do plexo braquial pode ocorrer antes mesmo da internação do hospital. Pode acontecer antes da requerente internar no hospital, antes da parturiente, agora requerente, internar no hospital, né? Isso aqui é um reflexo direto para o caso que vai repercutir na perícia, né? Próximo, doutor Luciano. E aí eu faço essa colocação, né? Que o assistente técnico é uma ferramenta importante, quase indispensável no auxílio do patrono para a elaboração da inicial ou da defesa, para maior garantia de sucesso na demanda. Ele vai fornecer argumentos técnicos científicos para instruir a tese do patrono. Deve agir em defesa dos interesses dos clientes e respeitar os limites éticos, legais e morais. Essa é uma questão bem complexa, né? A gente que está muitos anos trabalhando com assistência técnica, muitos anos, e a gente conhece muitos peritos e conhece vários assistentes técnicos, né? Pessoalmente, e muitas vezes eu não concordo com algumas posturas, eu penso de maneira diferente, né? De posturas de alguns assistentes técnicos, que a gente pergunta como é que está, de trabalho, fala, olha, quando chega o caso, eu analiso o caso e, se tiver erro médico, eu não pego. Falei, como? Mas como assim? Então, às vezes, o que acontece? O assistente técnico, ele se coloca no lugar do juiz, ele vai analisar a causa, olhar para saber se vai trabalhar para a parte ou não. Eu acho que não é bem assim. Se não tem nenhum limite muito... eu acho que eu penso de forma bem diferente. Mesmo quando eu vejo que tem erro médico, que no mínimo que a gente tem que fazer, a gente vai trabalhar, não talvez pela improcedência da ação, mas trabalhar para diminuir o valor de uma eventual indenização, né? Nós vamos trabalhar para diminuir o valor da demanda, diminuir o valor do pagamento da sucumbência, no horário na condenação, entendeu? Então, essa história assim, eu vou analisar o caso primeiro para ver se eu estou de acordo, tal, eu vejo isso com um pouco de restrição, sabe? Próximo, doutor Luciano. Bom, todos os advogados aqui sabem muito bem como é que funciona isso, talvez alguns médicos que estejam participando da reunião talvez não saibam, né? Então, ocorre a parte ajuiza a ação
e ela narra a versão dela, dizendo que houve um erro profissional, houve um erro médico que resultou em um dano. Esse dano pode ser de várias maneiras, inclusive o dano físico e o dano moral também, né? E o que o juiz faz? O juiz vai determinar, na grande maioria das vezes, o juiz vai determinar que se faça uma perícia para comprovar se quem está falando o correto, se é a requerente, a autora da ação, ou se é o requerido, né? O hospital, o médico, né? Quem é que está falando e aonde está a verdade, qual é a gravidade de uma eventual infringência, né? Então, olha, no Código de Processo Civil, tá? CPC é Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Incumbe às partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou suspeição, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, né? O prazo para apresentação de quesitos, ele não é exato, ele não é um prazo preclusivo, né? É um prazo que, desde que não haja prosseguimento do processo, desde que não vá interferir no bom andamento do processo, mesmo vencido o prazo, o advogado consegue protocolar os quesitos, né? Claro que não vai deixar para ser, porque não é, mas de qualquer maneira ele consegue protocolar os quesitos, né? Para a plateia da classe médica, esses quesitos são perguntas que serão feitas para o perito que vão confirmar a tese da defesa. Da mesma maneira que a autora da ação vai apresentar quesitos e vai perguntar para o perito se aquilo que ela está dizendo, se é o correto, se está o certo e se é o correto. Ok? Próximo, por favor. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. E os assistentes técnicos, que é o que nós estamos falando aqui, né, são da confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. É isso que eu digo. O assistente técnico, ele tem que trabalhar para o seu cliente. Ele não está lá para dizer se o cliente é culpado, se não é culpado, se merece ser punido, se não merece ser punido. Ele tem que fazer o melhor possível para atingir o melhor resultado para o cliente. Não cabe ele discutir, ele vai trabalhar para dizer. E, muitas vezes, a gente vê laudos de colegas nossos assistentes técnicos faltando com a verdade. Pessoalmente, eu considero uma falta séria, uma falta grave. Ele quer omitir alguma coisa, é uma coisa, uma omissão é outra coisa. Outra coisa é o descompromisso com a verdade. Não. Ele tem compromisso com a verdade, sim, mesmo sendo. E, frequentemente, nós temos assistentes técnicos, nós estamos em lados diferentes. Frequentemente, isso é muito comum para quem vive o dia a dia na área do direito médico, principalmente da responsabilidade civil, né? E, às vezes, você está vendo que ele está faltando com a verdade, está induzindo um raciocínio errado, né? E, muitas vezes, eu converso com o perito e falo, escuta, por que você está fazendo isso? Né? Você sabe que está errado, né? Então, eu não concordo com isso, né? Tem limite, né? Apesar de eu não estar sujeito nem a impedimento ou suspeição, a gente acha que há um certo limite, né? É um limite que é o compromisso com a realidade, com a verdade, né? É o seguinte, por favor. Esse aqui é um artigo interessante, né? O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.
Nós já tivemos um caso exatamente desse, um caso que se alegava erro médico, se alegava era um marido de uma paciente que ele alegou que ele contraiu HIV porque o hospital não comunicou que a esposa dele era HIV positiva. Levando-se em conta que ela entrou no hospital para ganhar neném, ela entrou no hospital para ganhar bebê, quer dizer, ela estava grávida. Se ela estava grávida, evidentemente que eles mantiveram relações sexuais sem proteção, é claro. Nesse caso, o juiz dispensou a prova pericial, dispensou a prova técnica e julgou com a documentação que a gente tinha carregado aos autos. Foi suficiente para o juiz, né? O juiz entendeu como suficiente para julgar. E a ação foi julgada improcedente e transitou em julgado já essa ação, tá? Então, se o assistente técnico, às vezes, consegue comprovar na peça a fundamentação, pode ser que o juiz já, de plano, né? Não é tão comum acontecer isso, mas às vezes acontece, né? Então, e o que a gente quer saber com relação ao caso em si, né? O caso que se está estudando, né? Houve imperícia, houve imprudência, houve negligência. Os advogados sabem que a culpa, né, significa imperícia, imprudência e negligência. Para o público médico, a culpa no direito, a culpa nesse caso, né, é a verificação de se houve imperícia, imprudência ou negligência, né? Esses conceitos aqui eles são mais ou menos intuitivos, né? Mas a imprudência é uma atitude precipitada, sem cautela, não justificada, né? A negligência, assim, bem em termos gerais, sim, de en passant, né? Negligência seria a falta de observância do dever que as circunstâncias exigem para aquele momento. É uma omissão, é preguiça, omissão. Imperícia. Imperícia é uma questão complicada também, que seria a deficiência do conhecimento técnico da profissão, o despreparo técnico, a falha técnica, né? Entendeu? Isso sim resultaria em culpa. Tá? Mas a conclusão, se houve imperícia, imprudência ou negligência, é um juízo de valor, que só o juiz pode exercer, tem essa prerrogativa. Eventualmente, os conselhos regionais também podem julgar, né? Mas, normalmente, o perito não. Né? Próximo, por favor. Próximo. Opa. Aí, eu trouxe aqui, processo consulta Conselho Federal de Medicina, que diz o seguinte: num parecer elaborado por quem detenha conhecimento na qualidade de perito, seja médico legista ou não, conselheiro ou não, mas elevado a essa alçada por nomeação da autoridade judiciária, esse perito dirá se o médico foi ética e cientificamente correto ou não em seu proceder, abstendo-se de julgar a culpa que será da alçada do magistrado nos processos civis ou penais. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina fala, escuta, você, perito, não pode julgar a culpa, você não pode dizer se houve perícia, imprudência ou negligência. Próximo, doutor Lúcio, por favor. Essa emenda também do Conselho Federal de Medicina, né? Somente o Poder Judiciário, a magistratura e os Conselhos Regionais de Medicina têm competência para, firmado o convencimento, julgar a existência de culpa
seja o delito ético que envolve também ação ou omissão culposa. Ou seja, sendo assim, exorbita a competência o médico perito legista que emitir parecer, ainda por indícios da existência ou não de negligência, imperícia e imprudência praticado por outro médico. Isso é um julgamento, missão privativa do juiz ou dos conselhos regionais de medicina. Seguinte, por favor. Além disso, o próprio Código de Ética Médica diz o seguinte, que é vedado ao médico desobedecer os acordos e as resoluções dos Conselhos Federais e Regionais de Medicina ou desrespeitá-los, que é exatamente os acórdons e as emendas que nós vimos anteriormente. Então, o médico imbuído da função de perito, ele não vai poder emitir um juízo de valor da ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência. E isso traz um reflexo direto na elaboração dos quesitos, que a gente vê muito frequentemente, muito frequentemente. É o seguinte, por favor. A análise do perito, além dos limites da sua designação, é vedada pelo artigo 473, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. É vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil está dizendo para o perito, você não pode ultrapassar os limites da sua competência. E quais são esses limites? Não emitir juízo de valor. Isso você tem subsídio para, eventualmente, atendendo ao interesse da parte, você pode conseguir anular essa perícia. Praticamente, vai impugnar e pode ter até uma nova perícia, se for do interesse, né? Do interesse da parte. Próximo, doutor Lúcio, por favor. Nessa questão, surge, então, a elaboração dos quesitos, que era o principal que me pediram mais para focar, né, nessa nossa conversa, né, né? Eu vou trazer aqui exatamente a minha, não vou nem chamar de experiência, vocês vão me desculpar, a minha vivência como assistente técnico e na elaboração de quesitos, né? Eu vi que nós temos alguns peritos na plateia também, que depois eles podem se manifestar, se eles quiserem, né? Mas os quesitos, eles são apresentados de modo a conduzir a tese que quer se defender. O quesito não é colocado aleatoriamente, né? O quesito ele tem que ter persuasão, induzimento. Sim, senhor. Induzimento. Nós vamos induzir, tentar, pelo menos, induzir o perito àquilo que a gente quer. E convencimento do juiz e do próprio perito. Né? O seguinte, por favor. O que a gente verifica, ocasionalmente, que alguns advogados eles confundem o perito com testemunha, e acho que não pode induzir o perito a responder aquilo que ele quer. A testemunha você não pode induzir mesmo, né? Isso é muito claro, mas o quesito pode, você vai trabalhar para construir uma tese de maneira que ele responda à tese, né? Tem alguns peritos que percebem que você está tentando fazer com que ele responda, e eles às vezes, só para judiar, só para trazer um clima, eles não se entregam, né, na nossa estratégia, né? Mas faz parte do dia a dia, faz parte do jogo, né? Próximo, doutor Lúcio, por favor. Isso aqui traz uma síntese, né, do que a gente está do que nós estamos conversando, né? Os quesitos normalmente começam por perguntar questões mais gerais e vão se afunilando até chegar a um ponto específico.
Existe um caminho, um percurso a ser percorrido que culminará com a resposta que esclarece a chave do problema, isso é, a tese que se quer demonstrar. Esse percurso, através de perguntas e respostas, ele vai se estreitando até chegar ao ponto onde, se o perito responder afirmativamente às questões anteriores, não lhe restará outra alternativa senão confirmar a tese desejada. Seguinte, por favor. Bom, então, algumas recomendações, né, que a gente estava conversando aqui, inclusive com o doutor Lúcio, né? Assim, isso aqui é fruto... Como eu já trabalhei com alguns escritórios diferentes, né? Então, eu digo o seguinte, como não elaborar quesitos? Essa recomendação aqui, olha, é para os nobres causídicos, né? Os nobres advogados. Né? Então, muitas vezes, você vai trabalhar com o escritório de advogado, ele te dá o prontuário. Dá o prontuário e quer que você faça. Não, eu preciso saber o que estão dizendo que aconteceu no parto, qual é a versão da autora, para eu fazer, no mínimo, um quesito que vai dizer que a autora está equivocada. Né? Então, assim, você quer, como não elaborar quesito? Deixe de fornecer todo o material disponível ao assistente técnico. Não deixa inicial, contestação, réplica, todos os documentos eventuais quesitos da outra parte também. Às vezes, você vê o quesito da outra parte, você já vai preparar um quesito para tentar contradizer o quesito da outra parte. Né? Aí, senhor advogado, modifique os quesitos do assistente sem discutir o caso com ele e explicar seus motivos para eventual alteração. Isso já aconteceu também. Você entrega a relação dos quesitos para o advogado, quando chega no dia da perícia, que você vai rever e vai olhar, você está achando que os quesitos foram da maneira que você elaborou, aí você tem uma surpresa na hora, não, os quesitos são diferentes. Né? A ordem dos quesitos também é importante, porque você está conduzindo, né? Conduzindo o perito a responder, a confirmar a sua tese. Se você inverte a ordem dos quesitos, também também prejudica o resultado final. Né? Às vezes já tem quesitos da outra parte e o advogado não te apresenta os quesitos da outra parte. Sabe? Olha, não apresente os quesitos das partes ao assistente antes da relação de perícia. Isso impedirá que, eventualmente, ele discuta com o perito a respeito. E a gente conversa com peritos. Tem peritos que não deixam, não dão abertura para conversar, e outros que são muito seguros de si, tranquilo, e você quer discutir o caso, ele discute, você fala, olha, né? Entendeu? Próximo, por favor. Esses aqui são exemplos, são reais, tá? Esses quesitos foram subtraídos, retirados de processo, né? Então, por exemplo, eu vou perguntar ao perito, está correto afirmar que a doutrina médica descreve a possibilidade da ocorrência de plexopatia braquial ou lesão do plexo braquial durante a passagem do feto pelo canal de parto, antes mesmo da expulsão fetal? Não basta a pergunta, você tem que dizer de onde você tirou essa informação. Vi de folhas tais e tais, que é a minha contestação, que o assistente técnico ajudou o advogado a fazer. E, olha, está no livro Obstetrícia do Lírios, na 23ª edição, página tal, 2012, de folhas tais, tais e tais e tais. Porque, senão, muitas vezes, tem perito que não vai ler, que ele fala, olha, não sei, nunca ouvi falar disso. Ele não é obrigado a saber tudo. Né? Um outro tipo de quesito, agora nós já estamos estreitando um pouco, né? Outra coisa, hein? Nós estamos fazendo pergunta, hein, doutores? Em português, nós não temos a
a gramática do espanhol, que no início da pergunta tem um sinal de interrogação aqui, né? Então, se você vai elaborar uma pergunta, você inicia com o verbo, né? Inicia com o verbo. Senão você vai estar afirmando, você não vai estar perguntando, você vai estar afirmando, tá? Por isso que nós estamos conversando aqui com o verbo, né? Descreve a doutrina médica a ocorrência de plexopatia braquial. Mesmo em infantes nascidos de parto cesariana e fora de trabalho de parto, se o cara não estudou aquilo, não viu, ele não vai saber. Você tem que dizer, vi de folhas tais e tais e tais, ou inserir aqui uma nota de rodapé. Que vai, ou vi de folhas de tais e tais, ou inserir uma nota de rodapé. E aí, o alcance jurídico das duas questões sobre ciência médica, o alcance jurídico. O que estavam falando? Por que não fizeram a cesárea? Né? Se tivesse feito a cesárea, seu juiz, mesmo se tivesse feito a cesárea, não tem como eu garantir que essa criança não teria a paralisia do plexo braquial. Né? Com relação ao quesito anterior, pode-se concluir que a cesariana não confere proteção absoluta na possibilidade da ocorrência desse mal? Nunca deixe o perito, a questão, é outra recomendação que a gente faz, a questão, você tem que induzir o perito a responder sim ou não. É a melhor estratégia. Se deixar a questão em aberto, é um jogo arriscado. Então, aqui é para o perito fazer o quê? Responder sim ou não. Né? Com relação ao quesito anterior, mas ele não confere... Sim. Está certo, sim. Né? Não tem muito, não tem de onde que... Ou então ele tem que trazer uma literatura que seja contrária a essa literatura. Né? Você poderia complementar, entre parênteses aqui, né? Em caso negativo, pede-se ao douto perito, ao preclaro perito, ao insigne, senhor perito, ao senhor juris perito, senhor expert, que fundamente em literatura médica consagrada. Não adianta trazer uma literatura que não seja uma literatura de peso, uma literatura médica consagrada. Né? Próximo, doutor Lúcio, por favor. Como não elaborar quesitos? Esses quesitos são reais. São quesitos reais retirados de processo. Tá? No caso em tela, houve indícios de imperícia, imprudência ou negligência por parte do obstétrico que assistiu o parto? O perito pode responder isso aqui? Ele não pode responder. Ele tá limitado pela norma, a legislação que ele está sujeito, que rege a atividade do perito, impede o perito de responder. Qual é a resposta que ele vai daqui? Prejudicado, quesito de mérito, pertinente ao juízo. Alguns peritos, infelizmente, podem pegar e responder. Se o perito responder sim, está agindo com imperícia, sim, tal, o que você vai fazer? Você fala, olha, esse laudo ele tem um vício, né? Ele extrapolou a competência dele. Ele não tinha competência, prerrogativa de emitir julgamento. Então, você pode tentar impugnar o laudo, claro, se não atender o interesse da parte aí, nesse caso, né? Uma outra coisa também que é muito comum, esse quesito aqui é do Ministério Público, e é um quesito padrão de Ministério Público, né? Eles fazem vários quesitos, todos juntos e tal. E alguns peritos, né, mesmo recebendo um honorário significativo, tal, não copiam o enunciado do quesito, né? Não copiam o enunciado do quesito, simplesmente respondem questão número tal, X. Então, por exemplo, houve sofrimento fetal? Qual a causa? Anexo causal entre sofrimento fetal, atendimento prestado pelo requerido autora,
Em que momento foi constatado o sofrimento fetal? Era possível ter constatado em momento anterior? Mediante qual procedimento? Qual conduta adotada? Uma vez constatado o sofrimento fetal, a conduta adotada no caso inteiro foi a correta para o momento? Olha que quesito mal elaborado. Então, o que aconteceu? Olha, vamos contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quesitos no enunciado. E o perito responde. Resposta aos quesitos. Quesito número X, não, vide laudo, não, prejudicado, prejudicado, vide laudo. Espera aí, aqui tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, mas aí houve 8 perguntas e 6 respostas. Isso aqui é real, isso aqui é retirado de caso concreto, né? Atrasa tudo. O perito vai ter que esclarecer, nós vamos fazer quesito complementar, olha, o quesito número tal, não tem como você chegar a conclusão nenhuma, né? Por quê? Porque às vezes o perito tem preguiça de copiar e colar o enunciado. É tão simples, gente, copiar e colar o enunciado, né? Como é que esse quesito aqui teria que ter sido feito? Quesito número 1, houve sofrimento fetal? Quesito número 2, qual a causa? Quesito número 3, anexo, tá? E assim por diante. Esse embaranhado aqui, ó, tecnicamente, não é a melhor forma de você perguntar para o perito, sabe? Próximo, doutor Luciano. Outra forma errada também, né? Houve erro médico. No que consistiu? E o perito responde, nesse caso aqui especificamente, o que o perito respondeu? Ele falou, olha, quesito prejudicado, questão de mérito privativa do juiz. E o advogado fez uma manifestação tentando impugnar o laudo pela ausência de resposta no quesito que ele achou assim, essencial para a elucidação das questões tratadas na demanda. Mas não. Né? O perito não respondeu ao principal, não respondeu porque ele não pode responder, ele está limitado. Né? Outro quesito que também, ó, se fosse outro profissional no lugar do requerido, o dano teria sido igual? O perito não tem como responder isso. Né? Ele vai falar, quesito especulativo. Como é que eu vou saber, cara? Quesito especulativo, né? Mera especulação, não tem como eu saber. Próximo, doutor Luciano. E aí? E chegou o laudo, veio o laudo, e o laudo está desfavorável. Né? E agora? É possível você reverter um laudo oficial desfavorável? Bom, eventualmente, se houver suspeição e impedimento do perito, você conseguir provar, né? Suspeição e impedimento do perito, tudo bem? Ou, preferencialmente, nessa hora que o teu assistente técnico vai ter que trabalhar muito, né, para fazer um laudo divergente e vai convencer o juiz de que o perito de confiança dele, nesse caso especificamente, o perito de confiança dele se equivocou. Nesse caso, não. Olha, o que tem que prevalecer é a tese da nossa parte, que é a nossa tese que está correta, e não a conclusão da perícia oficial. Essa é uma prova bastante difícil, né? Embora a gente já realizamos algumas vezes, já tivemos sucesso algumas vezes, tem alguns peritos assim que realmente merecem todo o nosso respeito, tem uns que reconhecem que houve equívoco na conclusão, mesmo sabendo que pode ser que o juiz não mais vá nomeá-lo, se ele reconhecer um equívoco, reconhecer o erro, né? Mas tem muitos que agem altivamente e falam, infelizmente, me desculpa, mas tem razão. A minha conclusão foi equivocada. Eu vendo a questão por outro ângulo, né? por outro prisma, eu entendo que realmente eu estava equivocado. Né?
Mas, doutor Lúcio, eu acho que era mais ou menos isso, né? Já me prolonguei até além né? Eu gostaria realmente de agradecer a presença de todos, tá? Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho LinkedIn, não tenho nada disso. Não, eu sou um pouco das antigas e estão tentando me convencer a construir esse tipo de mídia social, alguma coisa assim, né? E vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe a gente faça aí, né? No futuro, né? Mas é isso, eu gostaria de agradecer, muito obrigado, viu? De novo, doutor Luiz, muito obrigado pela oportunidade, viu? Doutor Miller, pode ter certeza que nós que agradecemos. Eu acho que cada participação do doutor, eu aprendo um pouquinho mais. Sempre trazendo para nós dicas importantes, né? Em especial os colegas que atuam na área médica, né? Enfrenta isso constantemente, né? E tenho certeza que o evento foi riquíssimo, né? Trouxe para nós realmente importantes dicas de como não elaborar quesitos, né? É interessante, né? Como elaborar quesitos, mas como não elaborar, né? Muitas vezes elabora de uma forma equivocada, ou induzindo, né, a questões técnicas jurídicas. É importante mesmo. Eu vou deixar aberto agora a perguntas, tá? Tem também colegas aí que são peritos também, se quiserem fazer alguma manifestação, fique à vontade, tá? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Doutor Lúcio, eu vejo o doutor Jairo levantando a mão ali, parece que... Ô, doutor Jairo, fique à vontade, pode desativar o som e fazer a pergunta. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Fábio é nosso vice-presidente aqui da comissão. Não estamos te ouvindo, doutor Jairo. Eu acho que não está desabilitado o seu som. Agora, pronto, agora só abrir o microfone. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Fique à vontade. Doutor Miller esqueceu de falar só uma coisa que os peritos não gostam. Ele faz brilhantemente, né, doutor Miller? Ele, quando ele quer convencer alguma coisa, ele me manda uns 30 quesitos. Porque ele sabe que lá pelo 10º eu já vou estar xingando ele, o bisavô dele, a tataravó dele. Mas eu gostei muito da aula. Eu tenho o prazer aqui de estar com duas pessoas que são fontes de inspiração para mim, pelo menos. O professor Mário, que foi quem me ensinou a ser perito, literalmente, e o doutor Miller, que no dia a dia, às vezes, me encontra lá no IMESC e a gente conversa, e é sempre muito proveitoso, porque são pessoas muito mais experientes do que eu. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Miller, que é muito interessante. Dentro disso que o senhor falou, eu, particularmente, como sou perito, eu atuo mais na perícia do que na assistência técnica. Uma coisa que é extremamente desconfortável eu entendo, do ponto de vista pericial, que quem tem que produzir provas no processo é o requerente. E, às vezes, a gente se depara com situações muito constrangedoras que principalmente eu, que não sou advogado, sou médico, eu fico, às vezes, em dúvida. Eu escuto algumas coisas de alguns colegas, outras de outros. Nós temos, inclusive, alguns casos aí próximos que a gente passou por essa experiência, onde a requerente, parte do prontuário médico não estava presente, outra parte estava presente, e ao ser questionada, ao ser inquirida a apresentar o prontuário do Hospital B, o escritório de advocacia, o advogado da requerente, mandou a seguinte petição. O DVD com o prontuário do Hospital B, que era quilométrico, se encontra em posse do cartório, da vara específica. Quando a gente vai fazer perícia, do ponto de vista de perícia a convite do juízo, especificamente como perito nomeado, a coisa é muito mais fácil, porque aí você pode até,
a vara, ou pedir o DVD, ou pegar o DVD, mas isso não é uma coisa habitual. Mas no IMESC, por exemplo, a gente nem pode colocar os DVDs nos computadores, porque a gente já não tem mais leitor de DVD. E qual que é a sua opinião, doutor Carlos, com relação a isso? Porque o perito ele pode simplesmente fazer o laudo e apontar no laudo que não houve apresentação do prontuário pela parte requerente, ou ele deve, à medida do possível, reiterar esse pedido e aguardar o prontuário completo? Doutor Jairo, muito prazer em falar com o senhor aí. Doutor Jairo é um perito brilhante, né? Que a gente teve, infelizmente, a gente sempre está em lados opostos, né? Mas eu reconheço que realmente tem um brilhantismo muito grande, né, doutor Jairo? Olha, nesse caso, eu acho que teria que pedir para alguém lá do IMESC, né, peticionar e dizendo exatamente isso. Fala, olha, a mídia não se encontra disponível. A mídia não se encontra disponível. E peticionar de novo. Não será possível a emissão do laudo, um laudo total na sua integralidade, com todas as informações necessárias para esclarecimento das questões tratadas na demanda, com metade do prontuário, né? Eu preciso de ter o prontuário completo. Nesse caso, o advogado da parte, vendo a petição do IMESC ou do perito, que vai peticionar para o juiz, né? Fala, olha, seu juiz, o perito se manifestou dizendo que o trabalho está prejudicado. O juiz vai poder tomar duas condutas. Ele fala, olha, você providencia uma mídia com leitura acessível, né? Ou, caso contrário, e se ele não apresentar, se demorar, tal, olha, a prova constituída vai ser constituída na ausência do prontuário em seu desfavor, que é o que provavelmente, né, se ele não apresentar a prova, é o que provavelmente que vai acontecer, né? Ele fala, isso já aconteceu algumas vezes, várias vezes. Fala que vai entregar prontuário, que vai peticionar a prova, a carteirinha do pré-natal e tal, e não apresenta, o juiz fala, olha, você já teve o tempo todo, não dá para você alegar cerceamento de defesa nem nada, a prova vai ser elaborada sem a leitura desse prontuário, desse documento, né? É exatamente isso que você me falou. Tem que pedir para alguém do IMESC ir lá e peticionar. Como tem várias petições que o IMESC às vezes faz, né? Tem que ter uma petição dessa natureza, né? Acredito eu. Doutor Mário, à vontade. Primeiro, quero me parabenizar com o doutor Miller, que foi brilhante na sua aula, e ele poderia repeti-la todos os meses, porque vai ter público à vontade para aprender, fazer direito à perícia, à ação dos assistentes técnicos, do perito, e seguramente dariam laudos melhores. Eu só iria fazer alguns comentários, acho que tem mais comentários para ele talvez acrescentar nas futuras aulas todas, do que perguntas. Mas, em todo caso, eu queria dizer também uma segunda coisa, que o título da aula ele poderia ser ampliado no seu entendimento, porque o título é o papel do assistente técnico. Mas o doutor Miller não deixou por menos. Ele deu uma aula total. Ele deu uma aula de como é o papel do perito. Aliás, elas se misturam um pouco na apresentação do Dr. Miller, porque nem todos os assistentes técnicos têm aquela capacidade de ajudar os dois advogados, que eu esqueci o nome iniciais, porque é muito difícil, porque teria que ter mais um perito do que um assistente técnico, porque dessa maneira de pegar um assistente técnico, na prática, o assistente técnico não chega a ter um nível
que possa fazer tão bem o aconselhamento. No caso do Dr. Miller, tem, porque ele, quando é assistente técnico, ele é um grande perito, ele já faz tudo. Mas, na prática, os assistentes técnicos pegam qualquer caso, às vezes eles trabalham num grupo de 10, 12, ele vai de manhã, ele sabe que ele tem que ir naquela assistência técnica, ele lê os autos naquele dia. Então, é difícil. Mas, de qualquer maneira, ele é quase um perito. Tanto é que, antigamente, o nome era de perito, né? Outra coisa que eu queria comentar também, doutor Miller, é que essa patologia foi muito feliz para dar uma apresentação. Ela tem um nome, né? Síndrome de Duchenne-Erbe. Tem que procurar literatura, vai estar com esse nome. E eu, talvez porque tenho um pouquinho mais de idade, eu cheguei a ver vários casos. O que houve foi que a incidência foi diminuindo, porque no nosso meio o número de cesáreas foram aumentando. Hoje nós temos 20, 25, 30% de cesáreas e temos maternidades com muito mais. Então, ela foi se diluindo. Mas, de qualquer maneira, o assunto foi interessante. Agora, eu queria dizer mais uma coisa, e isso ressaltar em qualquer processo. Quando o médico que está sendo inquirido, está sendo autuado, está sendo recebendo a autuação, ele, na verdade, se ele for um bom médico, ele vai errar muito pouco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, neste caso, só para dizer esse caso, há uma maneira, e tem que colocar também no tema sempre, é a prevenção das patologias. Vou dar um exemplo. Se o médico examinar bem essa mulher, essa parturiente, o feto for grande, a bacia for viciada, etc., como se fazia antigamente, ele vai evitar muita paralisia de Duchenne-Erbe. O senhor não concorda, Miller? Eu concordo. Então, Eu concordo eu não me atrevo a discordar muito do senhor, entendeu? Porque realmente... não, pode discordar à vontade. Eu discordo do senhor no ringue, né? Quando a gente sempre está em lados opostos, né? Nós estamos sempre... Mas sempre prazerosamente. Muito, e olha, prazerosamente. E com o passar dos anos, eu aprendi, e eu vou falar isso agora de público, a criar uma grande admiração pelo doutor Mário Donikoff, que já tem uma certa idade e é um trator para trabalhar. É um trator para trabalhar. E, olha, doutor Mário, o senhor com certeza merece todo o nosso respeito, todo o meu respeito, viu? Muito obrigado. Respeito e admiração, viu? Muito obrigado. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que, teoricamente, quando o perito ou os assistentes técnicos vão analisar uns autos feitos, bem feitos, e com uma clínica eventualmente bem feita, ele aí sim pode entender que foi uma exceção aquele caso. Mas se o feto for grande e aparecer lá depois uma paralisia de Duchenne-Erbe, eu acho que é mais ou menos possível e previsível. E aí a culpabilidade acaba sendo maior. E o perito tem que chegar àquele ponto, saber que tem culpa. Como o Miller explicou, ninguém vai explicar se houve imperícia, mas tudo bem, negligência, mas culpabilidade ele tem que apontar. Outra coisa que eu queria comentar eu achei o seguinte, eu achei excelente a sua aula. Eu acho que talvez eu colocaria mais uma coisa só, que ficaria, então, num entendimento muito grande. Quando você vai chegando ao fim, você coloca como, desculpe de eu chamar de você, que eu gosto tanto dele, que eu gosto de chamar de doutor, mas, enfim, assim como tem que saber fazer os quesitos e de como não fazer os quesitos, um pouquinho antes,
talvez tivesse que explicar, não no ambiente médico desse tipo ou dos advogados que devem estar prontos, mas para o público em geral, para a formação de novos peritos, seria uma colocação de como fazer as conclusões. Eu acho que é uma falha muito grande e há muito laudo que acaba não tendo conclusões importantes. Eu só vou comentar mais um minuto disso e daria parabéns de novo para o doutor Miller. Coloca nas conclusões 4 itens fundamentais. O primeiro, uma descrição mínima do caso, porque o perito, assim como o assistente técnico, tem que chegar a uma conclusão dos diagnósticos. Coisa difícil de encontrar. Não, o doente teve febre. Não, teve febre. Mas qual é o diagnóstico? Porque as condutas são outras. Então, o item 1 é um resumo de 3 linhas do caso todo. Tem que ser uma arte escrever aquelas 3 linhas. A segunda, se houve dano, isto é, se teve prejuízo. O juiz, eu acho que o juiz tem que sentir que o perito e o assistente técnico encontraram ou não dano. E qual é o dano? A terceira pergunta é se a assistência médica foi correta ou não. Foi de acordo com a arte médica. E, por último, a quarta, se houve nexo de causalidade entre a conduta médica e aquela culpa apontada. Aí o juiz fica tranquilo, ele sabe que ele pode... A sua aula foi perfeita. Coloca mais isso, você tem um curso inteiro de perícia médica. Parabéns, Miller. E obrigado para todos os companheiros que ouviram a aula. Muito obrigado, doutor Mário. Muito obrigado. Mário, obrigado pela manifestação, importante manifestação. E já estendo o convite aí para uma palestra para nós, tá? Com tamanho conhecimento, trazer, assim como o doutor Miller trouxe muito bem, trazer para nós essas questões aí que o doutor levantou, né? Obrigado também, doutor Jairo, pela manifestação. Tem o doutor Amauri. Parabéns. Pode ir. Primeiro, quero dar parabéns à aula do meu amigo Miller, foi sensacional. E eu gostaria que você comentasse uma coisa que a gente pega com certa frequência nos processos, que é a quesitação excessiva. Às vezes a parte faz uma quesitação mais sucinta, mas dentro daquilo que você falou. Mas, às vezes, a gente vê 150 quesitos repetitivos, né? Eu gostaria que você desse a sua opinião sobre esse tipo de situação. E dizer que parabéns mais uma vez. É isso aí. Esse é o grande doutor Amauri Closer, né? Nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar com a Amauri, vou nem contar, viu, Amauri, quando foi, viu? Mas foi 1998, 99, por aí, né? E aí a gente trabalhava para o Fórum de São Bernardo. Era isso? Eu e o doutor Amauri era perito oficial do Fórum de São Bernardo, né, Amauri? Sim, isso, positivo. E era foi muito bom, foi uma época muito boa também, né? Agora, eu não sei, né? De repente o cara está cobrando por quesito, né, Amauri? Está cobrando por hora, né? Às vezes, né? É por falta de bom senso, né? Às vezes tem algumas coisas assim que falta muito bom senso, né? O advogado tem que trabalhar junto com o assistente técnico. Se o advogado vê lá 100 quesitos, eu vi 100 quesitos já, né? Dependendo do caso, às vezes você pega as internações extremamente longas, né? Internação de 5, 6 meses de internação, e às vezes são vários erros alegados no transcorrer de todas aquelas internações e tudo. Então, até justificaria, né? Que são várias alegações de falha técnica durante o tempo, né? Mas é falta de bom senso. Às vezes vai irritar o perito também. Você não quer também, você tem que respeitar o perito,
né? O perito está lá como auxiliar da justiça, né? E eu acho que isso é falta do advogado conversar com o seu assistente técnico. Tem que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar como um time, tem que estar ligado um com o outro, né? E o advogado tem que chegar e falar, doutor, o senhor tem certeza que são necessários 100 e tantos quesitos e tal? Olha, se a gente reduzir isso, né? E tentar, porque realmente não faz o menor sentido, né? Somente o honorário é por quesito, né? Quem sabe... Né? Mas, às vezes, é o que você falou, às vezes o quesito é repetitivo, né? A pessoa está mandando o mesmo quesito redigido de outra forma, é o mesmo quesito perguntado de forma diferente. Aí, às vezes, o perito pode responder, olha, que quesito igual na sua essência é o quesito número tal. Mas o perito em si fica muito limitado, né? Infelizmente, fica limitado. Mas é falta de entrosamento do advogado com o seu assistente técnico. Com certeza. Obrigado, doutor Mauri, pela colocação também. Doutor Miller, uma questão importante. Normalmente, o advogado tem aquela ideia de que eu devo acionar o assistente técnico e ter o apoio desse assistente no momento oportuno de a determinação do juiz, né, para que se indique o assistente técnico, formule os quesitos, enfim. Pela experiência do doutor, em que momento o advogado já deve ter essa companhia, né, por assim dizer, já deve ter essa assessoria do assistente técnico? É somente nesse momento dos quesitos? Em que fase, né, dessa relação processual deve ter o advogado apoio desse assistente técnico? Bom, no nosso caso, eu trabalho com... Eu trabalho com os escritórios, né? Pessoalmente, eu redijo a parte técnica da contestação. Então, assim que chega a ação, assim que chega a demanda, assim que chega o processo, o escritório já passa para mim o processo, fala, é erro médico, se vira. E aí eu retorno com aquilo que a gente chama de contestação técnica, né? E às vezes, e aí eu apresento a parte técnica da contestação. Falo, olha, esse caso é um caso sobre uma determinada patologia, sobre um determinado evento, e a literatura médica diz isso, as excludentes para nós são essas e essas e essas, e muitas vezes é que a gente está entrosado já há bastante tempo, mas a gente liga e conversa e fala, olha, eu vou precisar de um material, eu preciso de fotos lá desse ambiente hospitalar, eu preciso de foto do pré-parto, eu preciso de uma foto de uma compressa para mostrar para o juiz como é que é, junto com uma régua, quem que me arruma isso, tal. Então, depois que você está trabalhando com essa matéria, trabalhando com isso, aí flui muito, muito mais rápido. Não vai esperar simplesmente chegar nos quesitos, porque os quesitos, na essência, eles só vão confirmar aquilo que se alegou ou na inicial ou na contestação. E o perito, se o assistente técnico participou da elaboração da inicial ou participou da elaboração da contestação, ele já fica muito, muito, muito mais fácil dele fazer os quesitos, né? E, às vezes, é frequente o escritório entrar em contato comigo, ligar, falar, escuta, eu tenho aqui precisando de alguém para fazer quesitos. E aí você vai ver a peça fala, olha, a peça está faltando muita coisa. E aí você tem que criar uma contestação nos quesitos. E aí você tem toda aquela argumentação que deveria constar na contestação, não consta, você vai ter que elaborar um quesito. Cada quesito com meia lauda, com meia página. Olha, segundo o prontuário médico de folhas tais e tais, o doente deu entrada no recinto e tal.
Quer dizer, aquilo que deveria ter sido dito antes não foi. Então, você vai ter que construir a tese defensiva na elaboração dos quesitos, que é muito, muito, muito trabalhoso. E não é a melhor técnica. O ideal é na própria contestação, já rebater aquela, né? Já apresentar toda essa argumentação. Né? Excelente, doutor Miller. A gente tem colegas advogados, né, que estão enveredando nessa área aí, da área de saúde. Assim como o doutor, também atuo em hospital, em defesa de instituições de saúde. Esse detalhe é muito importante mesmo, né, doutor Miller? Por exemplo, no meu caso, a gente chega, o que o doutor colocou, né, chegou uma ação, uma demanda judicial na área de saúde, a gente não vai advogado direto lá fazer defesa. Né? Normalmente você envia lá a inicial, as documentações da inicial, envia para um médico, um assistente técnico, ou seja, ele atua desde o início, né? Ou seja, não é aquela imagem, não é aquela imagem que eu vou só chamar o assistente técnico no momento de nomeá-lo, de indicá-lo, né? E apresentar os quesitos. Mas eu já, na verdade, até antecede a minha defesa, né? Ou seja, é com base nesse parecer técnico do assistente técnico que eu vou elaborar e fundamentar minha defesa, né? E não o inverso, né? Ou seja, fazer a defesa e chamar o assistente técnico para fazer um quesito em cima da sua defesa. E aí corre nesses problemas, né, doutor Miller? Mais alguma... Lúcio, eu gostaria de fazer... Fábio, vontade. A respeito da importância, né, do assistente técnico no momento da contestação, eu me lembro da primeira defesa, que na verdade foi a primeira defesa que eu fiz de um profissional da saúde em 1999, e era um cirurgião plástico, chegou desesperado no escritório, já me perguntando quanto ele teria que pagar, porque ele tinha certeza de que seria condenado, né? E ele não tinha a menor condição psicológica de me auxiliar a fazer a defesa, e era o primeiro caso que eu pegava em 1999. Então, eu me coloquei à disposição para... Não, fique tranquilo, eu vou fazer. Que ele me trouxe um catatal de livros, e enfim. E num dado momento eu liguei para ele, doutor, achei aqui saída e tal. E ele veio ao escritório feliz, né? Mas a felicidade dele durou pouco, porque na época eu confundia edema com hematoma. Então, imagine, para mim era a mesma coisa, né? Então, naquele momento, quando ele se frustrou e falou, não, Fábio, não, edema é uma coisa, hematoma é outra. Ali eu percebi que eu devia consultar alguém que fosse especialista na matéria, e foi então que, em 1999, eu comecei a trabalhar com assistentes técnicos para fazer a contestação, e não paramos até o momento. Inclusive, o Dr. Miller me ajuda muito nessa seara, nos casos que entram no escritório. Mas eu queria parabenizá-lo, né? Não esperava menos da apresentação aí do brilhante Dr. Carlos Alberto Miller, né? Parabéns, viu? Parabéns, Dr. Miller. Obrigado pela sua disponibilidade. E quero te pedir desculpas também, porque eu cheguei aqui um pouquinho atrasado, perdi os primeiros minutos da sua fala, e aí não sei se o que eu vou comentar aqui foi abordado. É algo que eu sinto muita falta na elaboração dos laudos, né? Posso dizer que 95% dos laudos periciais, não dos assistentes, né? Não as críticas, mas os laudos, na resposta aos quesitos, eles não transcrevem os quesitos. E isso dificulta sobremaneira a leitura do laudo, especialmente para o juiz, né, que é a quem se destina a prova. Então, eu queria um comentário seu a esse respeito, e se é possível, se você tem alguma ideia de como nós podemos estimular os peritos a passarem a transcrever os quesitos, especialmente hoje, que tudo é digital, ele pode simplesmente fazer um copia e cola, né? Não tem grande dificuldade.
tem alguma ideia do porquê não se faz? Porque, né, Não, quesitos super bem elaborados, eles só vêm lá sim, não, sim, não. Normalmente eu trabalho com 2 monitores, né? Eu coloco o monitor e pego a petição com o quesito e vou copiando a resposta naquele quesito, né? Para os colegas médicos que não estão acostumados, às vezes o que acontece? Você faz uma relação de quesitos, normalmente 20, 30, até 40 quesitos, né? E às vezes o perito, na hora de responder o seu quesito, ele simplesmente põe número 1, não, número 2, sim, número 2, não, número 4, prejudicado, número 5, vide laudo, número 6. Isso aí, então, nós tivemos agora um caso recente em que o advogado da parte, eles não contratou, foi pior, viu? Ele não contratou assistente técnico nem nada e apresentou umas 2, 3 laudas de quesitos sem numeração nenhuma. Sem numeração nenhuma. E os quesitos e a perícia foi no IMESC. É comum essa coisa de não copiar o enunciado, né, lá no IMESC. Embora tem outros laudos de perito, o perito está remunerado para apresentar o laudo, ele tem uma remuneração muito satisfatória, bastante adequada, e não copia o enunciado do quesito, né? Eu não sei como influenciar a pessoa e falar, escuta, você... eu não saberia como chegar para o perito e falar, olha, por favor, vê se você copia o enunciado, né? E, às vezes, também, já aconteceu do advogado achar que estava feia a minha numeração e mudar para algarismo romano os quesitos. Ou seja, não sei se você... Né? Aí eu fiquei com dó do perito, cara, porque quesito número 30 é XX134. Falei, tem que ajudar um pouco, né? A pessoa está trabalhando, puxa vida, né? Mas eu não sei, Fábio, como é que você faz para uma outra pessoa? Né? É o ser humano, né? É o ser humano. Às vezes o cara até é fácil, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Copia ali, é facílimo, não vai dar 5, 10 minutos, vai, né? Mas, né, ó, tem uma resposta aqui, ó, que estou vendo aqui do doutor Carlos Eduardo Nogueira Dourado, né? Um grande parceiro nosso, né? Falando, ó, sugerir para o perito, né, copiar e colar, ou dar um print, né, na telinha lá, né? Mas a gente não sabe quem é que vai emitir o laudo só com a listinha de respostas. Eu mostrei aqui um quesito complexo do Ministério Público, talvez você chegou depois, né? Em que ele no mesmo enunciado, ele faz assim 8 perguntas. Houve dano, tinha que ter atuado, não tinha, tal. E o perito respondeu sim, não, prejudicado talvez, tal, vida e laudo, tal. E respondeu 6. E sem numeração, sem nada. E aí você não sabe qual que é o quê, qual que corresponde a qual. Você não sabe, né? Você fala, puxa vida, não sei, né, cara? Tem que volta tudo, volta o laudo. Ó, quesito complementar, pedido de esclarecimento, o perito, né? Mas o estímulo ao perito transcrever os quesitos, talvez não um estímulo, né? Mas poderia hashtag, colocar no cabeçalho da petição, solicito ao senhor jurisperito, ao senhor experto, que transcreva, né? Que transcreva a pergunta, o enunciado do questionamento, né? Eu já cheguei a pegar, levar o pendrive, quando a relação de quesitos é muito extensa,
e não tinha essa possibilidade, o processo ainda era físico, né? Eu cheguei, várias vezes eu fiz isso, de levar o pendrive com a relação de quesitos no Word e dar o pendrive de presente para o perito. Tá? Fica aí para você, depois de uma outra vez aí a gente vê e tal, e cobrava do cliente, falou, precisei comprar um pendrive para dar para o cara poder, porque é muito quesito, ele vai ficar, né? Quer dizer, o perito fica agradecido, você tem que ajudar um pouco, né, a vida do perito, né? Entendeu? Essa é uma boa alternativa, né? Mas eu fiz isso algumas vezes. Pode até colocar o logotipo do escritório. Hein? Doutor Lúcio, será que nessa alternativa aí podemos colocar o logotipo do escritório no pendrive? Será que configura infração ética? Eu já mando as respostas junto, né? Quem sabe ele copia tudo, já assina, né? Não. Miller, se me leva, mas se me leva de 1 giga, tá? De giga, De 1 giga. O doutor já colocou a questão dos CDs, né? É evidente, se você quer facilitar, vamos facilitar, né? Vamos botar um CD, um pendrive de 1 giga, né? Um HD externo. Leva um HD externo porque não cabe no pendrive, né? É 1 tera. Aí é judia mesmo, judia. Doutor Miller, eu acho que não tem mais perguntas, e também, devido ao avançar da hora, né? Sabe uma coisa? Véspera de feriado, né? Então, doutor Miller, uma coisa que eu sempre digo, né? A palestra é boa quando o tempo passa rápido. A gente tem 1 hora e 48 minutos aqui de palestra, né? Passou super rápido, é um tema muito agradável, interessante. Eu tenho certeza que os colegas, tanto médicos, advogados, ficaram extremamente satisfeitos com essa palestra. Aprendemos muito, pode ter certeza disso. Não só, né, a palestra principal, mas com, né, as intervenções dos nobres colegas também peritos aqui presentes, né? Agradecemos muito. Dá para ter feito um congresso aqui de perito, né, de perícia, tema relacionado à perícia médica, né? É excelente. Eu não poderia deixar de agradecer também, doutor Miller, o doutor destacou a diretoria do Hospital e Maternidade Santa Joana, realmente tem dado um apoio para nós. A gente teve essa palestra, no ano passado, no auditório do Hospital e Maternidade Santa Joana, né? Então a gente agradece aqui a diretoria. Novamente agradeço a diretoria da OAB, Santana, a presente, o doutor Piper, né? E agradeço também aos presentes. Na verdade, todo esse trabalho, né, da OAB Santana, da Comissão de Direito Médico, é justamente levar matéria, assuntos, temas relevantes para vocês que estão aí nos assistindo, né, que estão presentes aqui. Antes de finalizar, eu passo a palavra aí ao nosso vice-presidente da Comissão de Direito Médico, o doutor Fábio. Em seguida, a gente finaliza, tá, o nosso evento. Doutor Fábio. Gostaria de novamente parabenizar o Dr. Miller. Faço minhas as palavras do Dr. Lúcio com relação aos agradecimentos que já foram feitos e lamentar que esse evento agora se encerra sem a celebração com a pizza, né? Afinal, espero que em breve possamos terminar de uma forma diferente, né? Mais proximidade. Está sem som, Lúcio. Agora sim. É verdade, doutor. Quem sabe em breve, né? Em breve nós vamos repetir esse evento, e aí a gente pode até estender o convite para os novos colegas e peritos também que estão presentes, né? Fazer um congresso sobre esse tema, né? E aí a gente pode terminar com a pizza. Não a pizza, não com a pizza mesmo. Hoje nós lançamos uma sementinha, né, do nosso, que a gente ainda não tem exatamente se é uma jornada de direito médico ou se a gente vai se atrever um pouco mais, fazer um congresso paulista de direito médico, né? Patrocinado pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, né? E se eventualmente a gente consegue até que participe aí também o Hospital e Maternidade Santa Joana, né? O grupo, né?
Santa Joana, aí a gente traria médicos para trazer a experiência deles do dia a dia, outros peritos também para trazer a experiência, né? E se der certo também a ideia que nós discutimos hoje, né, doutor Lúcio, de até algum desembargador, algum juiz e tal, e falar, olha, qual é a visão que o senhor tem quando o senhor está julgando um caso de suposto erro médico, né? Entendeu? Como é que o senhor vê, como é que o senhor enxerga, o que o senhor procura, né? Na ilustração de um caso desse. É uma ideia. Vamos ter que esperar um pouquinho a pandemia, né, baixar um pouquinho, a gente poder, né, confraternizar mais, né? É verdade, doutor Miller. Em breve nós teremos novidades, né? Convido a todos a nos acompanharem nas redes sociais da OAB Santana, as redes sociais da Comissão de Direito Médico da OAB Santana, e aí acompanharem essas novidades, né? Outras palestras, outros temas, e em breve esse congresso, né? Gente, muito obrigado pela presença de todos, tá? Tenham uma boa noite, fiquem na paz de Deus. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Muito bom, hein? Doutor Mário, boa noite.